Shalom, queridos e amados. Estamos chegando até vocês nesse momento, aqui a família. Pastora Mara, Gabi, Tiago, Pastora Cláudia, Isaac, Júnior. Na trilha de oração nós temos se revezando, irmãos, carregando a bandeira do Brasil. Aqui nesse momento a família Stefanello carregando a bandeira do Brasil, orando pelo Brasil. Vamos levantar nossas mãos. Oh, glória a Deus. Adorando ao Senhor nesta manhã, no Monte da Adoração, aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, cumprindo a palavra de Joel, capítulo 2. Eis as crianças de colo, as mães, os jovens, todos em adoração na presença de Deus. Aleluia. Tira, Senhor. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Tira de todo sofrimento, de toda dor, espírito de morte, príncipe da morte que veio através desse vírus. Que cai agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos essa praga maldita que veio sobre o Brasil, as nações dessa terra. Senhor, tira, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão doentes, que estão internados, que estão na CTI, Senhor. Tira essa praga, levanta a tua igreja com grande ousadia, grande poder, sobre orar, para interceder, Senhor, para romper essa maldição do inferno. Nós renunciamos essas pragas malditas, em nome de Jesus, Pai. Rejeitamos todo plano do inimigo, Senhor. Nós rejeitamos e te pedimos a tua graça. Senhor, tira essa praga, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia da tua igreja, dos teus líderes, dos pastores, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade, tenha piedade, Senhor, tira, Senhor, tira esse nome de Jesus. Júnior, tua vez. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos.
Nós clamamos por esta nação nesta manhã. Nós clamamos. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer. Vamos lá, Yeshua desce, Yeshua, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Não vou ficar olhando, não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a sua face. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha, e eu não tenho medo, e eu não tenho medo. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Vamos transmitir agora uma palavra. Vamos deixar aqui para vocês uma palavra de Deus para esse momento que nós estamos aqui reunidos como família em cima do monte. Há 50 dias, já 45 dias atrás, nós lançamos essa oração específica e clamor no monte. Vai ser até a Páscoa. Até a Páscoa nós vamos fazer decretos e vamos decretar que até a Páscoa toda praga, toda maldição será completamente neutralizada. Quero que você profetize isso comigo agora, em nome de Jesus. Aqui está a nossa família em oração, como diz a palavra, que Deus diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças. Onde são as crianças aí? E os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem sacerdotes do Altíssimo, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo ao Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, para que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, nesse momento, quero que todos orem, oração fervorosa, que eu vou ministrar a palavra de Deus aqui. Senhor, pode orar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo, conforme a Tua palavra em São Marcos 3:27. Eu amarro Satanás em nome de Jesus, repreendo os dominadores dessa cidade, deste lugar, e te peço a Tua bênção, Senhor, sobre esse lugar. Abençoa, Senhor, o profeta que vai ministrar, renovando, Senhor, seus dons espirituais, que o Senhor possa falar com ele através de revelação, de uma forma especial, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos a direção, que o Senhor unge os lábios dele, põe a palavra certa, no momento exato que o Senhor quer falar com o teu povo. Nós te damos graças e te glorificamos por tudo que o Senhor está fazendo. Amém, em nome Senhor. de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Oh Deus todo. Nós queremos agora falar uma palavra especial para encerrar este momento de jejum, oração. E
É um momento que todo o Brasil está reunido em oração. Primeiramente, quero dizer que realmente agora nós vamos vencer. Porque todos, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar o Senhor, se converter de seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu a nossa oração. Então a nossa oração é baseada nesse versículo, 2 Crônicas 7,14. Então, 2 Crônicas 7,14, Deus diz exatamente isso. Se o seu povo, né, está se humilhar, nós estamos nos humilhando, orar, buscar, se converter aos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu a sua oração e sarará a sua terra. E nós estamos orando para sarar nossa terra, o Brasil. O motivo desse jejum é pela nossa nação, pelo nosso presidente da nação, pela nossa nação, começando com o presidente, e todos os moradores da terra, o Brasil, sejam livres da praga. Que praga? A primeira, coronavírus. Depois a consequência dessa praga, que é a quebradeira e falência. Mas eu quero orar mais especificamente por trás do coronavírus, por trás dessa quebradeira e falência, existe uma mente, existe uma entidade que está por trás de tudo isso, tirando proveito de tudo, querendo dominar nossa nação. Então, por isso, essa oração, esse jejum, que nós estávamos clamando a Deus e todos nós orando para que acontecesse isso, para que o nosso presidente, que tem a autoridade, ele mesmo decretasse, porque várias vezes a nação de Israel passou por momentos difíceis, e quando o presidente, ou o rei, o governador, ele se dobra para buscar a Deus, aí Deus então, ele atende a oração. E o nosso decreto está em Joel capítulo 2, quando Deus diz que, no versículo 18, primeiro Joel capítulo 1 fala da praga que veio sobre a terra. Joel 2, Deus faz um chamado ao arrependimento. Em Joel 2,18, Deus então responde, diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu o seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio. Vamos todos juntos dizer: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe. Vamos lá. Removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, à sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão sua força. E vós, filhos do Brasil, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a sua justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã de acerôdia. E as vossas eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite. Lagares transbordarão de mosto e azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente,
Comereis e vos fartareis, e vos fartareis. e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, Não sei. que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, E vós sabereis que estou no meio e de que eu sou o Israel, Senhor vosso Deus, que o Senhor vosso Deus, e que não há outro. e que não há outro. E meu povo jamais será Meu envergonhado. povo jamais será envergonhado. Amém. Quando nós falamos aqui, essa palavra aqui é uma receita, é uma orientação de Deus para remover a praga, para Deus afastar. No livro de Joel, Deus mandou 4 ataques de gafanhoto contra a terra. O pecado do povo de Israel é que fez com que Deus trouxesse aquela praga. Naquela época o povo tinha esfriado, o povo tinha se afastado de Deus e já não honrava mais a Deus. Era a época que o povo deveria trazer as primícias para Deus e eles não traziam. Então eles abandonaram a Deus e Deus chama de volta e manda os 4 gafanhotos. Quando o povo se arrependeu e os sacerdotes, eles se arrependeram e clamaram e choraram, Deus mandou que os sacerdotes deveriam chorar e clamar, pedir que Deus poupasse seu povo. Deus poupou o povo. Deus poupou Israel. E aí então, Deus mandou essa promessa de mandar de volta as chuvas e mandar de volta as colheitas, o trigo, o vinho e o azeite. Amados, a única fórmula que Deus deixou para vencer uma praga, para vencer uma situação como essa, é o povo dele orar e buscar a Deus. E Deus manda que o povo se arrependa, ok? Então, para que nós possamos alcançar o favor de Deus e conseguir que Deus remova a praga, a maldição, a crise, nós precisamos nos arrepender como nação, como igreja. Então, o que poderia remover essa situação seria a igreja. Mas a igreja está fraca hoje. A igreja hoje está doente. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, leva o presidente a fazer o pedido. Quando o presidente fez o pedido de oração e jejum, é como se todos os brasileiros estivessem pedindo. Então aí sim Deus vai ouvir. Porque numa hora como essa, Deus atende muito mais o povo sofrido do que os crentes. Deus atende hoje o choro de uma criança. Deus ouve o choro de uma criança. Deus atende uma viúva. Deus atende um órfão. Deus atende o pobre. Deus ouve até os animais do campo. Quando você passa e vê as vacas, os bois e os açudes estão secos, Deus ouve o gemido do boi. Deus ouve o gemido dos animais. Deus ouve o clamor das árvores. É isso mesmo. Então nós precisamos pedir perdão por algumas coisas. Primeiro, a igreja. Eu quero pedir a Deus perdão, primeiro por mim, como pregador, como apóstolo. E nós, apóstolos, hoje de manhã fizemos um pedido de oração no Conselho Apostólico Brasileiro. E cada um fez uma oração. E eu quero expressar meu pedido de perdão a Deus. Eu me identifico com os apóstolos desse tempo. Nós nunca tivemos tantos homens de Deus orgulhosos como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tantos apóstolos em cima do salto alto, profetas em cima do salto alto. Nós nunca tivemos tantos apóstolos lá em cima, no pedestal, na fama, né? E tão poucos apóstolos lá embaixo, nos joelhos. Nunca houve em toda a história de todos os tempos em que a igreja esteve tão rica, tão abastada, tão prosperada, com tantos prédios bonitos,
né? Com prédios fantásticos, com denominações entupidas. Quantas vezes eu ouvi essa frase: nossa denominação está tão cheia, tão abastada com tanta gente, que acho que nem cabe mais ninguém. Se alguém saiu de nossa denominação, quer voltar, não tem mais lugar, que está muito abarrotada de gente, abarrotada de prédios, as igrejas abarrotadas de dinheiro nas suas caixas, igrejas que têm enriquecido, que estão orgulhosos. Nós nunca tivemos em toda época, em todos os tempos, tantos apóstolos com um rosto inclinado, a face para cima, o dedo apontador. Nós nunca tivemos tantos apóstolos apontando o dedo para outros apóstolos e repreendendo outros apóstolos, criticando outros pastores. Nunca houve tanto em toda a história. Então, nós apóstolos, nós profetas, eu peço perdão a Deus, que isso é um dos maiores pecados que nós cometemos, do orgulho. Nós cometemos o orgulho como Satanás: estou por cima, não preciso de nada, eu sou tal, eu sou fulano de tal. E cada um quer ter a receita da cura, do sucesso. Então Deus puxa o tapete de todos nós apóstolos, pastores, e pergunta: tu tem a receita agora? E todos nós temos que dizer, calados e mudos: desculpe, Senhor. Está na hora de nós, apóstolos e profetas, por um momento, calar-se para ouvir a Deus. E não querer falar para Deus ouvir você. Está na hora de nós, apóstolos, pararmos de criticar outros colegas e criticar pessoas na sua maneira de pregar, sua maneira de administrar. Está na hora de nós, apóstolos, profetas, parar de brigar nas televisão, um xingando o outro, um criticando o outro, usando o maior meio de comunicação, que é a televisão, para se xingarem, brigarem. Está na hora de nós, apóstolos, profetas, pregadores, usar nossas palavras para abençoar, usar nossas palavras para pregar, usar nossos púlpitos para pregar para as pessoas que nunca entraram numa igreja. Está na hora de nós usar nossas palavras para criticar a nós mesmos, para refletirmos. Está na hora de nós pararmos de olhar para o colega do lado e olharmos para nós mesmos. Está na hora de pararmos de olhar para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que temos, e reconhecer o que nós não temos mais. Pedro disse: não tem ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Hoje a igreja tem muito ouro, tem muita prata, mas não tem mais nada para dar para o povo pobre que está sentado na calçada. Então nós precisamos pedir perdão por isso e por essas coisas que nós, igreja, praticamos. Os crentes, nós crentes, precisamos pedir perdão a Deus porque nós abandonamos os nossos pastores. Dias atrás, os pastores estavam ali na frente do palácio, pediram para o presidente fazer um dia de jejum. Os pastores estavam falando: presidente, abre uma linha de crédito para as igrejas pobres, porque se não abrir, muitos CGCs vão desaparecer, vão quebrar muitas igrejas, porque a igreja fechada, 15 dias, não arrecada e não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Está na hora dos crentes pedir perdão, porque desde quando que a igreja precisa estar aberta para você levar a tua contribuição? Desde quando que os seus pastores precisam pedir para você? Tem que saber que você tem que sustentar a igreja, sustentar os seus apóstolos, seus pastores. Queridos, a praga maior do que a doença vai vir, muitas pessoas estão adoecendo com o coronavírus, mas a praga maior vem depois: a quebradeira, a falência de empresas, os milhares de desempregados. E essa parte, as pessoas precisam pedir perdão, os membros das igrejas, por guardar seus dízimos no bolso, em casa. Na nossa própria ministério, há poucos dias, tinha uma irmã que disse: meu marido, nós temos que entregar o dízimo, porque daqui a pouco muitos ficarão desempregados. E ele disse: não, eu vou guardar aqui, eu não sei o que está por vir. Está guardando lá. Muitos membros hoje que não abraçam, não cuidam, não protegem, não sustentam seus pastores.
especialmente no Nordeste. Pastores morrem, passam fome, e aquela terra está seca, e não chove. E a Bíblia diz por quê? Porque tem abandonado os seus pastores, não tem contribuído. Então, duas linhas que nós precisamos nos pedir perdão hoje. A igreja, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelo nosso esfriamento, por nós termos parado de fazer missões, por nós termos parado de cuidar do pobre, do órfão, da viúva, por nós termos levantado grandes tribunas ao invés de altares, porque a igreja prosperou, a igreja cresceu, os pastores e apóstolos tornaram-se importantes, famosos, e agora só pregam para pessoas que estão à sua frente, mas os milhões e milhões de pessoas que ficaram para trás nas favelas, eles estão abandonados sem pastor. Em segundo lugar, eu quero pedir perdão a Deus e quero também falar algo muito importante a respeito da política no Brasil. O profeta Miqueias raspou essa cabeça e ele levantou a sua voz. Ele era o profeta do povo. Ele levantou a sua voz e repreendeu os religiosos que tinham apostatado, repreendeu os políticos da época que também se venderam. Queridos, eu tive um sonho no ano de 1989, pouco antes de 90. Deus me deu um sonho com o Brasil e eu vi o Brasil sendo tomado pelo comunismo. E Deus, naquele sonho, Deus me sacudiu e disse para mim: o espírito do comunismo está entrando no Brasil. E Deus me mostrou como seria o nosso país com aquele espírito de comunismo em nossa nação. Eu vi meu filho, Tiago, na época, com 7 anos, e correndo, e os policiais proibindo as igrejas de ter culto, e perseguindo meu filho, perseguindo os cristãos. E eu chorei muito naquele sonho. Disse: Senhor, o Senhor vai entregar o Brasil para os comunistas? O Senhor vai permitir isso? E no sonho eu perguntava por quê, porque no sonho já estava acontecendo. Eu estava vendo aquilo. Eu perguntei: por que o Senhor permitiu isso, Senhor? E aí Deus falou comigo: por quê? O pecado da igreja, o pecado dos líderes da igreja, esse é o motivo por que o Senhor estava permitindo. Amados, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Nenhuma praga vem à terra sem a permissão de Deus. Nenhum partido domina sobre uma nação sem a permissão de Deus. Então Deus estava me dizendo. Eu perguntei: por que o Senhor permitiu isso? Ele diz: por causa do pecado da minha igreja. A igreja foi levantada na terra para estabelecer o reino de Deus na terra. E Deus falou comigo naquele sonho: veja o partido que está começando agora. Estou falando de 89. Veja o partido político que está entrando agora no Brasil. Eles vão de casa em casa para fazer um prosélito, para convencer alguém. E Deus mostrando, eles vão para as praças. A igreja não vai para as praças pregar. A igreja não vai de casa em casa evangelizar. Esse partido político, ele dá 30% de tudo que eles ganham, dão para formar o partido. Eles estão estabelecendo o reino deles aqui no Brasil. Eles vieram estabelecer um reino. Então Deus falando comigo no sonho. Eu perguntei: por que o Senhor permitiu isso? Porque a igreja está criando reinos para eles mesmos. Pequenos reinos. Queridos, com todo o amor e respeito a todos os pregadores, eu vou me queimar de dizer isso para vocês e talvez nunca mais ninguém me convide. E eu agradeço o convite, não vou mesmo, se me convidarem. Mas talvez nunca mais ninguém me convide para ir pregar em lugar nenhum do Brasil, depois do que eu vou dizer. Deus falou comigo no sonho. Cada um está estabelecendo um reino para si próprio. Cada denominação é um pequeno reino.
cada um que vai formando seus reinos, eles vê os colegas como concorrentes. Então a igreja se dividiu em pedaços. A igreja se dividiu em vários reinos. E hoje, nesse dia, eu falava para meus filhos, é um dia marcante na história do Brasil hoje, porque pela primeira vez na história, em 33 anos, nós estamos vendo pela primeira vez todos os líderes no mesmo lugar orando, jejuando. Os mesmos líderes que brigavam na televisão há poucos dias, que se degladiavam um com o outro, para a nossa vergonha, eu digo isso, eles estão reunidos hoje em oração. Mas dias atrás eles brigavam. Então é esse o motivo que Deus falou comigo naquele sonho. É por isso que eu estou deixando que o comunismo venha para o Brasil. Então eu clamei e perguntei, o que eu posso fazer, Senhor? Qual a minha parte que eu posso fazer para impedir isso? Minha parte. Não sei os outros. E Deus falou comigo, a igreja tem que ser um exército. Você tem que formar guerreiros. Você tem que formar a igreja para a guerra, para os últimos dias. Você tem que preparar a igreja para os dias que virão. Serão dias terríveis. Serão dias apocalípticos. Serão dias de trevas, de sofrimento, onde os homens vão desmaiar de pavor na terra. Então, para esses dias que você precisa formar a igreja, não para brincadeira, não para palhaçada. A igreja se tornou, em muitos lugares, um palco de teatral, um palanque político. A igreja, em muitos lugares, se tornou um palanque político, onde é o local onde os pregadores se preparam para se lançar politicamente. A igreja se tornou, em muitos lugares, o altar foi quebrado. Então Deus mostrou isso no sonho e disse, eu vou permitir que entre no Brasil. E entrou. Naquele momento estava entrando no Brasil a esquerda, o vermelho, a bandeira vermelha. Por isso que eu coloquei hoje a roupa vermelha, para fazer um protesto aqui e deixar uma imagem aqui. O único vermelho que nós aceitamos na bandeira do Brasil, empresta a bandeira, faz favor. O único vermelho que nós aceitamos no Brasil é o vermelho do sangue de Jesus. Mas virão dias que irão querer trocar a bandeira do Brasil e colocar um vermelho. E isto já está acontecendo. Isso já está sendo articulado. Isso já está sendo mobilizado. Então a maior praga hoje não é o coronavírus. A maior praga é quem fabricou esse coronavírus e quem está trabalhando para ter lucro em cima dele. E quem está usando o coronavírus para tomar nações. É uma bandeira vermelha. Então vocês precisam se antenar para isso. Vocês precisam se antenar, já tem governadores do estado. Aqui em Santa Catarina já tem casos de governador mandando as pessoas parar de fazer culto em casa. Há pouco foi registrado na delegacia. Tem que alguém dizer para esse governador que ainda não é o comunismo. Ele sentou na mesa para vender a nação para o comunismo, tá? Mas não chegou ainda, seu governador. Entendeu? E governadores vêm, levantam e caem. Mas a igreja do Senhor Jesus jamais vai cair. Então esta é a hora da igreja levantar. Nós paramos alguns dias de fazer culto em respeito às vidas e às pessoas para não pegar o coronavírus. Mas eu jamais vou parar um dia de culto por causa de uma ordem de alguém que vem aqui querer estabelecer o comunismo, irmãos. A igreja ninguém para. Culto nosso, nem Satanás para o nosso culto. Mas está sendo articulado em nossa nação exatamente isso, um trabalho para a nossa bandeira virar vermelha. Eu quero denunciar isso, quero que você escreva isso. Eu gostaria de que todo jornalista do Brasil hoje escrevesse isso na primeira página. Deus levantou o nosso presidente com essa firmeza que ele tem, com esse jeitão dele de guerreiro, que é a única pessoa que pode enfrentar hoje, é uma pessoa assim, de cara dura. E graças a Deus, nosso Bolsonaro
é um homem de cara dura, de dura serviço, que tem cara dura para enfrentar esse comunismo. Então, no meu sonho, eu estou falando de 89, quando eu fiz 40 dias de jejum sem comer nada, nós estávamos libertando uma irmã, esposa de um filho, irmão da minha esposa, que estava se convertendo, e ela era toda endemoniada, e a gente orava, expulsava, voltava de novo, naqueles 40 dias. Enquanto eu estava jejuando para libertar aquela mulher, Deus me mostra o Brasil. E diz, o perigo não é aqui, o perigo é no Brasil. E aí Deus mostrou no sonho a origem desse espírito demoníaco. Tá? Você vai gravando aí antes que me cortem. Que eu já gravei uma live que foi excluída. Tá? Olha só, eu vi o Lula e atrás dele os comunistas financiando para ele trazer para o Brasil o comunismo. Estava vendendo nossa nação. 89. E nós oramos, jejuamos 40 dias. Quando chegou um dia, o último dia dos 40, Deus falou comigo. Se você vê o sol nascer essa noite, eu darei a vitória. E naquela noite, eu passei a noite orando, esperei o sol nascer. E quando o sol nasceu, minha esposa veio onde nós estávamos depois de manhã e disse, eu passei a noite toda expulsando um demônio, e o demônio falou que te odiava o profeta. Por quê? Porque naquela noite ele perdeu um reino. Aquele demônio que estava trazendo o comunismo para o Brasil foi vencido naquela noite. E ele se manifestou ali diante da minha esposa, naquela mulher, e disse, esta noite, por causa do teu marido e da igreja que está intercedendo, eu perdi um reino. E naquele dia, o Lula começa a perder em cima do palanque. E naquela época, o Collor acabou se tornando presidente. Sei que muitas pessoas acharam o pior presidente do Brasil, mas pior seria se o Lula ganhasse naquela época. Estava tudo pronto para avançar, para tomar nossa nação. E acontece então o inesperado. Deus muda a situação e ele perdeu as eleições. Observe, você que é daquela época, as duas últimas disputas eleitorais na televisão. Na primeira, ele estava que nem um leão, que nem um dragão. Na segunda, ele foi se apagando. Então, através da oração, eles não conseguiram estabelecer o comunismo naquela época. Mas agora, 10 anos atrás, o Senhor falou comigo lá no Canadá e disse, venha ao Brasil e atravessa do sul até o norte da nação e levante as casas de oração. Levante as casas de oração 24/7, que a única coisa que pode parar isso está voltando com toda a força para atacar para a nossa nação. Iria completar 30 anos, desde 1990. Agora era o tempo certo que este espírito comunista queria entrar no Brasil. Estava completando 30 anos. Então Deus falou, só a igreja pode parar isso. Só a igreja reunida, só a igreja unida pode parar hoje. Está chegando, amados. Há 30 anos atrás, de 89, perto de 90, eu não lembro se foi 90 que foi a conclusão. Quando a gente estava orando e concluímos aquele jejum, caiu o muro de Berlim. Caiu o muro de Berlim e o comunismo no mundo todo foi sacudido e começou a retroceder. E agora volta outra vez. Outra vez. Então, finalizando, nesses últimos dias, nesses últimos 8, 9 anos que estamos com a escola profética no Brasil, que nós levantamos um decreto para derrubar aquele governo corrupto, Deus falou comigo, se toda a igreja junto orar, é a única forma de vencer. E hoje a igreja está reunida. Aleluia! Hoje a igreja está reunida. Então, queridos e amados, a igreja amada, levante agora, apoie o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Não importa se ele disse uma palavra ou ele foi desajeitado aqui ou ali, o que ele tem é uma couraça de Deus. Ele foi levantado para esta hora, que ele tem o peito de combater o comunismo. Ele tem o peito de levantar e falar contra os comunistas. E nesta hora está entrando, junto com esse vírus, está entrando em nossa nação de maneira silenciosa,
na madrugada, escondido, está entrando. Já tomou conta da Band, já tomou conta da Globo, já tomou conta dos jornais de São Paulo, já tomou conta já atingiu alguns governadores. Eu estou falando do vírus do comunismo, queridos. É esse o mais perigoso. O coronavírus em 60 dias não existe mais. Mas essa praga do comunismo que está vindo, vocês não perceberam a jogada? Puxa, eu preciso dar uma aula de política aqui para os queridos políticos que estão me ouvindo. Não perceberam a jogada? Vocês são indoutos, vocês são ignorantes na estratégia política. Hoje a estratégia é nações querendo ganhar nações, queridos. É nações querendo ganhar nações. Estamos nos tempos do Apocalipse. Então, no passado foi muito fácil perceber. Roma pega a espada e tenta dominar o mundo através da espada. Depois veio a Grécia, Alexandre o Grande pega a espada e tenta dominar as nações através da espada. Queridos, sejamos sábios. Depois a Grécia tenta dominar o mundo. Olha, não adianta nós dominarmos o mundo através da espada. Vamos usar a sabedoria. Vamos lançar o calendário para o mundo. O calendário grego é o que nós temos até hoje. Vamos lançar a medicina nossa, é o que nós temos até hoje, as filosofias que o mundo vive até hoje, o que se é ensinado nas escolas, as filosofias nas escolas hoje, são tudo grega, gente. Nós somos em parte gregos, e agora nos deram um presente de grego. Esse coronavírus é um presente de grego, que nós ganhamos da China, queridos. Um presente de grego, veio enrolado o presente para entrar nas nações, enquanto todo mundo está preocupado com o vírus, matar o vírus, eles estão comprando televisão, estão comprando empresas, estão dominando a nação, estão entrando, comprando governadores. Então essa é a nossa oração em jejum hoje, que Deus coloque aí um detefon aí nesse vírus que está entrando na política. Aleluia. Vamos acordar, igreja. Aquele mesmo demônio que usou Lula no passado, está usando de novo. O Lula representa ali aquele grande dragão. A Bíblia diz em Apocalipse 12, o dragão foi solto, queridos, e agora vai agir, porque foi dado a ele, ele sabe que tem pouco tempo. Então aquele dragão sabe que tem pouco tempo e quer dominar nossa nação. Então, desculpe aí os decepcionados comigo, que pensavam que eu ia hoje fazer um discurso de oração. Apenas não, queridos. O profeta, ele tem que ter sabedoria e Deus dá a revelação aos seus profetas. E eu estou passando para você uma revelação. Então, nós vamos orar, jejuar e nós vamos levantar o nosso presidente em oração. Nós vamos levantar a primeira-dama para que ela se manifeste, para que ela possa agir como uma grande missionária que ela é. É o tempo do avivamento. Nós vamos levantar para que Deus use os políticos de Deus, os homens de Deus que estão na política, os evangélicos. Que Deus levante, abra os seus olhos e que seja cancelado esse projeto que está sendo estabelecido através de alguns governadores apóstatas para vender nossa nação e tornar nossa nação comunista. Esta é a nossa palavra. Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão, sabendo que tinha pouco tempo, se lançou e veio para atacar a igreja, se levantar contra a igreja, mas a igreja venceu. Venceu pela palavra do seu testemunho, a palavra que saiu da sua boca. A igreja venceu. E pelo poder do sangue do Cordeiro. Duas coisas, amados. Então, duas repreensões. Uma repreensão para a igreja, uma repreensão aos políticos. E agora, então, duas coisas importantes. A palavra dos profetas e o sangue do Cordeiro. Pode fechar nossas igrejas, mas ninguém fechará a boca dos profetas. Amém. Enquanto a igreja está fechada, o céu continua aberto para sempre, queridos. Enquanto os pastores e alguns pastores estão em cima do pedestal, tem alguns homens de Deus que estão no chão, com a cara no pó, com o joelho no chão. É a hora de nós dobrarmos nossos joelhos e dizer: Senhor, derruba esse grande Leviatã que veio atacar nossa nação e trazer para cá o comunismo. Aqui não, irmãos. Aqui não. Há 30 anos atrás,
eu e minha esposa, aqui nessa cidade, entramos aqui. Nós éramos os únicos pregadores que tinham coragem de pregar na praça, quando todos os pregadores eles não podiam pregar nem nas suas casas. Nem nas suas casas. Aqui nessa região onde nós estamos, queridos, um pequeno lugarejo, um canto do mundo, onde nós entramos, era proibido ler a Bíblia. Nós damos uma Bíblia em cada casa. Lembro como hoje, que policiais aqui de Faxinal Soturno, daquela época, batiam de porta em porta. Eles vinham ali dizer, batiam de porta em porta aqui nessa cidade, batendo de porta em porta, dizendo, vocês ganharam a Bíblia, nós vamos recolher as Bíblias. E vieram recolher as Bíblias de todas as pessoas. Estou falando quando o comunismo já se achava dono do Brasil, gente. E somente os ignorantes que não percebiam que estava entrando que nem esse vírus, entra pelas portas, por baixo das portas, ninguém percebe. Então, eu disse para o delegado naquela época, que vinha aqui falar com o delegado, disse, delegado, o que está acontecendo que vocês estão mandando bater nas portas das casas e caçar e recolher nossas Bíblias? Isso aqui não é comunismo, rapaz? E ele disse, você está sendo processado e só tem um jeito de parar o processo contra você. Eu fui chamado na delegacia, marquei meus dedos ali na delegacia como um criminoso. E ele disse, nós estamos te processando para que você vá embora daqui e pare de pregar. E se você quer que o processo seja cancelado, então agora mesmo você pare de pregar e vá embora. Eu disse, delegado, você está muito enganado, delegado. Na frente da delegacia, queridos, botei o dedo na cara do delegado e diga, delegado, me prenda, me faça esse favor, delegado, me faça esse favor de me prender. Depois eu falei para o juiz, que quando me processou, me faça esse favor, juiz, me processa hoje, me prende agora, juiz. E o juiz perguntou, por que você quer ir preso? Digo, porque é o único jeito de eu sair na Band, na Globo, na SBT, na RBS, na Pampa, é o único jeito de eu sair na Globo e denunciar vocês, e denunciar o que vocês estão querendo fazer com a nossa nação, e denunciar esses déspotas que querem invadir nossa nação. E é o único jeito. Vocês podem prender, vocês podem parar, e vocês podem até matar um profeta, mas jamais a palavra de um profeta ficará presa. Jamais a palavra da boca de um profeta ficará presa. Ninguém pode prender. E hoje eu dei uma comissão para os meus filhos, a mesma comissão que há 30 anos eu dei para o meu filho Tiago, que está aqui. Eu digo, Tiago, há 30 anos atrás, lembra, filho? 30 anos atrás, eu disse, Tiago, esse pessoalzinho aí, eles me decretaram a minha morte. Nos próximos 90 dias, meu nome foi para as placas da cidade dizendo morte, morte. Eu disse, meu filho, eu estou pregando aqui ameaçado de morte, pregamos aqui processado, pregamos ameaçado de morte. Se o meu microfone cair no chão por uma bala ou por um tiro de alguém, filho, continua pregando, filho. Não pare de pregar nem para fazer meu velório, mas honre esse nome. A família Engel é uma família de profetas que ninguém consegue calar, meu irmão. Ninguém consegue calar. Já as mulheres Engel que se provam isso, né? Que ninguém consegue calar nossas mulheres. Então nós falamos hoje, prega, pregador, e não pare de pregar. Pregue, pregador, e não pare de pregar. Irmãos de Santa Catarina, vocês que estão sendo ameaçados por fazer um culto na sua casa, ou ameaçado por autoridades, pregue, vá para a internet. Se não pode fazer culto com multidão, faça um culto com poucas pessoas, um perto do outro, mas não pare de pregar, não obedeça esses inimigos do evangelho que vêm para trazer essa maldição para a nossa nação. Então é isso que eu quero que você hoje grave, os nossos pastores gravem. Nós temos que orar pela nossa nação, para que esse vírus aí, camuflado, vem trazendo um vermelho para nossa nação. A intenção, queridos, é quebrar nossa nação. Então vou pedir isso para o nosso presidente, nosso querido presidente. Você tem peito, tem coragem, é só você que pode peitar esses comunistas que estão disfarçados aí de governadores, que estão vendidos aí.
O Brasil não pode parar. A praga vai parar. Nós vamos orar e jejuar para a praga tem que parar, mas o Brasil não pode parar. A praga tem que cessar, mas o Brasil não pode cessar. Não pode cessar. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha agora, ainda. Meu Pai não parou de trabalhar. Meu Pai continua trabalhando. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero concluir em 1 hora e dizer para você... Falta 3 minutos. 3 minutos. Vamos lá, prepara o shofar. Então eu quero orar para Deus levantar o nosso querido presidente Bolsonaro, para ele liberar o Brasil. Libera o Brasil para trabalhar. E libera o remédio para cessar a praga. Então Deus, nós vamos orar para Deus cessar a praga e para Deus liberar o Brasil para trabalhar. E o limite que eu dou é até a Páscoa e chegou. É até a Páscoa e chegou, Satanás, até a Páscoa chegou. Vocês entenderam? Deus vai abrir os olhos do seu povo. Deus vai abrir os olhos da igreja. Aleluia. E nós vamos avançar. E nós vamos avançar. Igreja, toda a família, mãos dadas agora, orando. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Queremos tocar o shofar agora, pela nossa nação, pedindo, Pai, receba o nosso jejum, receba o jejum do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, receba o jejum do teu povo. Faça o círculo assim. Oh, glória a Deus. Nós oramos como família aqui, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que o Senhor é com o Brasil e que praga alguma vai permanecer no Brasil, em nome de Jesus. Família Engel aqui no Brasil, vamos formar esse círculo. A família Engel em todo o Brasil, ore agora, busque a Deus agora. Igreja, busque a Deus. Nação, busque a Deus. Pai, em nome de Jesus, receba a oração do Brasil hoje. Para essa praga, Senhor, e libera o Brasil. Que pare a praga e libere o Brasil. A praga tem que parar e o povo tem que trabalhar. A igreja tem que trabalhar. Em nome de Jesus. Para, Senhor, essa praga, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem que parar quando deu 1 hora. Em nome de Jesus. Todos juntos, Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta geração que até aqui manteve o fogo aceso, Senhor. Sim, Pai querido. Para afastar o inimigo da nossa nação. Agora pedimos que a próxima geração, a geração que são nossos filhos, nossos netos, Senhor, o Senhor venha ungir para continuar a oração 24/7 em nossa nação e permanecer o nosso presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. O Senhor mantenha ele firme, Senhor. O Senhor mantenha ele no poder e caiam todos os seus inimigos. E que o Senhor, os próximos presidentes da nossa nação, Senhor, para os próximos sejam convertidos, cheios do Espírito Santo, cheios da força de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a nossa nação, ó Deus, o fim desses vírus malditos de coronavírus. Nós decretamos a força que o Senhor está dando para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Declaramos que todas as orações, que todos os jejuns que foram feitos neste domingo, o Senhor receba, Pai, declarando a derrota de todo inimigo, mas que uma unção de saúde, de paz, de poder, de prosperidade venha sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Deus, nós oramos e te pedimos hoje para que tu atenda os teus ouvidos, para todo brasileiro que hoje se volta para ti em oração, em jejum. Nós pedimos que essa praga salte sobre nós e não atinja mais a nossa nação, para que ela não vá adiante e também não venha falir nosso país. Que muitas pessoas hoje já estão ficando sem dinheiro, já não tem mais o que comer. Crianças hoje
pedem a Ti através da fome, às vezes nem palavras para que tenham que comer. Sim, meu Deus. Eu peço que a praga não continue, que ela pare. Em nome de Jesus, Sim, meu Deus. atenta os teus ouvidos para nós responder a nossa oração. Meu Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, os pecados do Brasil. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, discernimento nesse tempo de crise. Possamos, meu Deus, levar a Tua palavra, não apenas, meu Deus, em oração, mas nós possamos, Senhor Deus, levar o alimento para aqueles que estão passando necessidade. Que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa restaurar empresas, que o Senhor possa restaurar, Senhor Deus, a nossa nação e a nossa saúde. E assim seja, Márcia. Que assim seja. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus.